Olá, a folha de pagamento, para muita gente, é um dos maiores, se não o maior custo de uma empresa. Mas e se a gente pensasse diferente? E se em vez de ser só um custo, ela pudesse ser um ativo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como transformar essa despesa em uma fonte de oportunidades financeiras que estão, muitas vezes, escondidas? Então, vamos direto ao ponto com essa pergunta. A folha de pagamento de uma empresa é só um centro de custo? Aquela despesa necessária que chega todo mês? Ou será que ela poderia ser algo mais? Um ativo escondido, talvez, só esperando para ser descoberto? Para a gente ter uma ideia do tamanho desse universo, olha só esse número: 2,7 trilhões de reais. É isso que as empresas no Brasil pagam em tributos por ano. É um volume de dinheiro gigantesco e é aí, no meio de tudo isso, que a complexidade e as oportunidades moram. E essa complexidade, ela tem um número. Pensa só, desde 1988 foram criadas mais de 6,7 milhões de normas tributárias no país. 6,7 milhões! Tentar navegar nesse oceano de regras sem uma ajuda especializada não é só difícil, é quase impossível. E é nesse emaranhado que os custos crescem, mas as oportunidades também se escondem. Bom, a nossa análise de hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender esse labirinto tributário brasileiro. Depois, a gente mergulha no custo oculto da folha. Em seguida, vamos ver como a tecnologia pode revelar oportunidades. Aí, detalhamos o método ponto a ponto e, para fechar, falamos dos resultados: caixa, compliance, confiança. Vamos lá, nossa primeira sessão. O labirinto tributário brasileiro. A complexidade fiscal do Brasil é famosa, né? Mas é exatamente nela que se escondem as chances para quem tem as ferramentas certas para procurar. Agora, olha que interessante essa composição dos tributos. A receita previdenciária, que está ligada diretamente à folha de pagamento, é a maior fatia de todas, mais de 36%. Isso só mostra porque a folha é um ponto tão crítico e, ao mesmo tempo, tão cheio de potencial. Ok, vamos avançar um pouco e ver como isso se reflete no dia a dia. Essa complexidade toda acaba se traduzindo em riscos e dores bem reais para as empresas, principalmente na hora de gerenciar a folha de pagamento. E aqui estão elas: aquele medo constante de uma autuação da receita, a falta de gente ou de tempo para mergulhar fundo nos detalhes, a desconfiança por causa de experiências ruins com outras consultorias. São desafios que todo gestor conhece bem e que muitas vezes acabam paralisando a busca por melhorias. Mas, se o problema é complexo, a solução tem que ser inteligente, certo? E é aqui que a gente entra na abordagem da Age Capital, que usa a tecnologia justamente para acender uma luz nesse caminho e revelar o que estava escondido. A empresa se posiciona como a primeira tech stack do Brasil. O que isso quer dizer? É uma empresa de tecnologia focada na área tributária. Isso não é só um título, é uma declaração de como eles trabalham, com o uso intensivo de tecnologia para resolver um problema bem antigo. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa a diferença bem clara. De um lado, os métodos tradicionais, manuais, limitados, focados em teses jurídicas isoladas. Do outro, a abordagem da AG Capital. Tudo automatizado, cruzando mais de 80 rúbricas da folha, com foco total em compliance. E talvez o mais importante, o modelo é 100% no êxito, sem custo inicial, sem risco para a empresa. Tá, mas como isso funciona na prática? A chave está num processo bem transparente, desenhado para não gerar nenhum atrito para o cliente. É o chamado método ponto a ponto. O primeiro passo de tudo é o RTI, o Relatório Técnico Inicial. Pensa nisso como se fosse um raio-x completo da folha de pagamento. Em só 10 dias úteis, a empresa recebe um diagnóstico super detalhado, já com valores e oportunidades, sem custo nenhum e sem compromisso. É a porta de entrada para entender o potencial que está ali, escondido. O processo todo é pensado para ser bem claro e eficiente. Começa com a segurança dos dados, com o acordo de confidencialidade. Depois, a tecnologia entra em campo para fazer a análise e gerar o RTI. Com o diagnóstico pronto, os resultados são apresentados para os diretores. E aqui vem o ponto-chave. A decisão de seguir em frente com as oportunidades é 100% do cliente. Uma vez autorizado, é hora de ir para a ação e gerar caixa. E o trabalho não acaba aí não. O suporte continua por 5 anos. E para deixar qualquer gestor tranquilo, as garantias são bem robustas. Suporte por 5 anos, garantia de manter a CND, a certidão negativa de débitos, que é vital para qualquer empresa operar, uma operação totalmente segurada e, claro, tudo alinhado com as normas da Receita. Segurança é um pilar fundamental aqui.
Bom, chegamos na nossa última sessão. Porque no fim das contas, o que realmente importa é o resultado, né? E ele se resume em 3 palavras: caixa, compliance e confiança. O primeiro número já é de impressionar. Mais de 7 bilhões de reais recuperados para os clientes. Isso tira a conversa do campo da teoria e traz para a realidade financeira das empresas, para o caixa. E quem se beneficiou disso? Mais de 10 mil clientes. Um número desses mostra que o método funciona e escala, em diferentes setores e tamanhos de empresa. A credibilidade fica ainda mais forte com esse dado. Mais de 14% das empresas de capital aberto na Bolsa Brasileira são clientes. Estamos falando de companhias com um nível de governança altíssimo, que mesmo assim encontram oportunidades. E o que os clientes falam? O Márcio Alves, da Randstad, por exemplo, destaca que o trabalho foi fundamental para alavancar outros negócios. Isso mostra que o impacto vai além do dinheiro no caixa, se torna estratégico. E esse depoimento aqui, do Ângelo Pereira, da GMF, é muito forte e direto. Ajudou a salvar a nossa empresa. Às vezes o impacto financeiro é tão grande que vira uma questão de sobrevivência e crescimento. E a AG Capital faz parte de um ecossistema ainda maior, com soluções que olham para impostos diretos, indiretos e até gestão do e-social. É uma visão completa de como transformar a complexidade tributária numa alavanca de crescimento. Então, a conclusão que fica é bem clara. A complexidade dos impostos vai continuar aumentando. As oportunidades na folha de pagamento não são uma possibilidade, são uma certeza. A verdadeira questão no fim não é se elas existem, mas sim quem tem a tecnologia certa para encontrá-las com total segurança.